E aí, meus amores, a gente inicia a nossa aula de construção de identidades e valorização também dos sonhos, né? Construção também dos sonhos individuais de cada um para os nossos alunos da terceira série A e terceira série B de projetos de vida da instituição. Aqui nós vamos analisar a valorização e a construção dos sonhos, tá, gente? E por isso mesmo a gente vai usar esse print de tela muito bacana, não se preocupem, porque isso aqui vai estar disponibilizado para todos vocês em PDF, tá? A professora fez o mais simples possível, até no Word, para que depois, quando eu fizer a transcrição em PDF, fica fácil de vocês visualizar até mesmo ó, no celularzinho de vocês, tá? Então, vamos aí, tá? E quem tiver aí com o caderninho, que eu com certeza devam estar, vocês vão fazendo essas anotações, tá? Aqui a gente tem a formação das identidades, né? Lembrando que a gente já tinha feito em sala de aula um pouco da recapitulação do que se trabalha em projeto de vida na primeira série e na segunda série. Aí, agora nós entramos literalmente na construção dos sonhos, que aqui independe somente da construção lá do Enem, eu vou escolher um curso de acordo com a minha competência, isso independe, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para essa análise real de como vocês podem fazer esse planejamento estratégico da própria vida de vocês. Aqui a gente tem a análise do projeto, tá? Esse projeto ele deve ser feito, pautado principalmente nessas 4 análises. Primeiro, plano de fazer algo em um futuro próximo ou distante? Aí você vai responder. Por isso, no caderninho de vocês, já façam essas atividades, tá? Aqui eu vou dar o visto na próxima aula, então prestem bastante atenção. Primeiro, para a construção desse planejamento que vocês têm que fazer, você precisa responder essas perguntinhas. A primeira, você tem plano de fazer algo em um futuro próximo ou distante? E aqui cada um vai responder no seu caderno, na matéria de projeto de vida, os seus projetos, caso tenha, mas geralmente todos nós temos projetos. E esses projetos são individuais. A gente já falou sobre a diferença de um projeto individual e projeto coletivo, porque projeto coletivo, ele não é um projeto que visa a construção e vamos dizer assim, a resolução da pessoa. Ele visa uma construção mais assim ampla e social. Quando a gente fala de profissões, escolha de um futuro, aí ninguém pode escolher por você. Quem tem que escolher é você mesmo. Então, todos nós precisamos ter esse planejamento, tá? 2, o seu propósito de execução, como está? Como é que você está fazendo essa análise, né? Você está colocando uma quantidade X de tempo para execução desse planejamento? Vamos dar um exemplo, né? Se você planeja se aperfeiçoar nas técnicas, por exemplo, de manicure, você tem um prazo para essa execução, então você tem que ter esse propósito. Quantos meses eu vou levar para me profissionalizar? Quantos meses eu vou levar para me profissionalizar em atividade A, B ou C? Então, essa daqui também é uma pergunta que você tem que fazer lá na atividade, e aqui é uma missão também, tá, gente? 3. A terceira questão você vai colocar aí no seu caderno. O que vocês, cada um de vocês, já na terceira série, pretendem aí realizar no mundo real? A gente não está falando mais do mundo escolar. A gente não tá, eu não estou perguntando para vocês, não quero saber o que você vai realizar na escola, porque na escola a gente geralmente sabe o que se realiza, né? O aluno tem que realizar as atividades de sala de aula, ele tem que tentar sempre tirar a média na escola, assistir às aulas, obedecer professores, né, fazer executar todos os compromissos que a escola pede para ele no dia a dia. Mas, no entanto, ele precisa ver como ele tem que desempenhar as suas atividades fora da sala de aula. O que você faz na sua comunidade diferente? O que você está planejando fazer da sua vida no futuro? Ah, professora, eu vou fazer o Enem. Sim, mas fora o Enem, o que você está planejando, né? Então, a gente tem que ter sempre um plano A, um plano B, um plano C. Na vida da gente, a gente tem que ter tudo assim traçado. A quarta questão, nós perguntamos aí, né?
Algo que se pretende realizar seguindo um programa pré-estabelecido. O que é que você pretende aí realizar seguindo um cronograma de dias, meses e anos? O que é que você pretende realizar nesse ano? A gente nem coloca mais, tá, gente, o primeiro semestre, a gente coloca só o segundo. Então, o que é que você pretende realizar nesse segundo semestre? Aqui é a parte prática, tá? Então, a gente está ensinando toda semana vocês da terceira série fazer esse planejamento de uma forma estratégica, mesmo que alguns possam ter essa dificuldade. Se vocês escutarem cachorros latindo, é a coisa mais natural do mundo nessa nossa zona sul, tá? E aqui onde eu moro não é diferente, tá? No campo aí das expectativas, que é o material que vocês estão vendo na tela, nós temos a primeira pergunta aí. Espera baseada em probabilidade ou promessa de que algo aconteça? Vocês estão, aí você vai responder. Essa pergunta, ela diz o seguinte, né? Vocês estão se baseando na intuição de alguém? Ah, sua vida vai dar certo. O pai está planejando isso aqui, a mãe está planejando isso aqui para vocês. É uma promessa ou você está se baseando em fatos reais? E aí, a expectativa sempre do projeto de vida é que você se baseie no mundo real, no mundo das ideias e não no mundo das aparências. E o que são aí o que seria esse mundo das aparências, né? É o mundo das promessas. Então você não pode viver das promessas. E aqui a expectativa é bem clara, né? Você está esperando que tudo aconteça na sua vida de uma forma real, né? Ou você está esperando uma promessa, que uma promessa se concretize. E aqui existe uma diferença entre o mundo real e o que você está imaginando. Se você imagina, você tem que colocar em prática, transformar da imaginação para o mundo real. Agora, do mundo real, você não tem como imaginar, entendeu? Porque ele já está no mundo real. Então, no geral, na terceira série, vocês têm que ter esses planos e a expectativa é de que você não mais viva somente do sonho, que coloque esse sonho num papel e foque para que ele seja aí realizado. A segunda expectativa na terceira série, na tela, olhando, tá? Estado de quem espera a realização de algo que se deseja e cuja realização se julga provável. Aqui a perguntinha é simples. Você acha que o que você está planejando vai dar certo? É algo que você vê que pode se concretizar ou é algo que não poderá se concretizar? Se for algo que possa se concretizar, beleza, você pode seguir em frente. Se for algo que você acha que é improvável de ocorrer, então você já tem que procurar um plano B. Prestem atenção nos direcionamentos que nós estamos dando durante a aula, tá? Agora nós entramos na questão dos sonhos, que também eu quero que vocês façam todas essas atividades. Ao todo são quatro placas aí. A primeira placa, visão do projeto. A dois, aí, a placa 2, a verdinha aí, são as expectativas. A placa 3, que é a placa de sonhos, e a placa do propósito. No sonho aí, nós temos ação ou resultado de sonhar. Aqui, pessoal, é o que a gente já concluiu. Aqui não precisa responder nessa parte de sonho, tá? Ação ou resultado de sonhar. Isso aqui, vamos dizer assim, é o conceito. Nós precisamos sonhar, só que a gente não pode ficar só no sonho, nós precisamos realizar. 2, ideia ou ideal defendidos com paixão. Então, o sonho aqui, você sonha, mas vai defender esse sonho para transformá-lo, tirar ele ali só do sonho, do mundo da imaginação, e transformá-lo em realidade. Porque a partir do momento em que você luta para transformá-lo em realidade, você tem que fazê-lo com paixão. Lembrando da nossa primeira aula, onde a professora falou da diferença entre competências e da diferença de habilidades. Isso aqui já coloca o que a gente já conversou, que são as aspirações das competências, porque tudo que nós formos fazer e, vamos dizer assim, na nossa vida, tem que ser compaixão, e compaixão tem a ver com a competência, e não necessariamente com as habilidades. Com as habilidades, todos os seres humanos nós somos capazes de as desenvolvê-las, mas competência é aquilo que a gente faz sem precisar de tanto esforço e faz porque gosta, faz com paixão. 3,
Desejo intenso e constante são as aspirações. O que é que você tem aspirado, né? Então, no geral, o sonho é o teu desejo, é aquilo que você quer que se realize. 4, a aspiração realizável que se persegue com interesse e planejamento. Então, no geral, pessoal, a placa aí de sonho, que é a azulzinha, é uma reflexão para ajudar vocês a responder a primeira plaquinha e a segunda no caderno. Então, o sonho é a aspiração, é o desejo que você tem de ver determinadas coisas na sua vida realizadas. Mas para isso você precisa o quê? Planejar. Sem planejamento, ninguém chega a lugar algum, tá? Vamos aí à placa de propósito. Na plaquinha de propósito, que é a placa lilás, a gente tem as seguintes observações, que aqui também não é para responder, tá? 1. O que são propósitos? 1. Aquilo que se busca atingir. Então, o que é que você está buscando atingir? É o seu propósito. E todos aqui têm que saber onde vão chegar e como vão chegar. Não, professor, eu ainda não sei. A gente vai ter que descobrir antes do final do ano, tá? 2, grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Todos que sonham e almejam as realizações, geralmente conseguem realizar os seus sonhos. Mas por quê? Porque eles colocam algo a mais na realização, que é a força de vontade. Mesmo diante de todas as adversidades, você não escuta muito essas adversidades, você escuta aquela voz que é bem interior, tá? Aquela voz do eu posso, eu quero, eu consigo. Então, a gente não tem que escutar muitas vozes externas, porque essas muitas vezes podem atrapalhar aquilo que a gente tem de melhor, né? E o próprio desenvolvimento profissional de cada um. 2, grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Nós precisamos ter essa vontade. Sem vontade, nós não vamos para lugar algum. Você sai da sua casa, vai para a escola. Você tem que ter vontade de estar na escola, porque se você não tiver vontade de estar na escola, o que que vai acontecer na prática? Nada. Você não consegue se realizar. Por que que você não vai conseguir se realizar? Porque você está sem vontade, você está sem estímulo, você não tem aquele que olha para você e diz, ó, vai, porque você vai conseguir, vai porque vai dar certo, vai porque é só através da educação que você consegue se desenvolver, vai porque... Vocês estão entendendo? Então, é diante dessas transformações que nós precisamos literalmente colocar na cabeça de que as coisas precisam ser, né, planejadas de uma forma racional e que, independente das pessoas estarem te impulsionando para frente, você precisa se fazer a chamada autoanálise, se olhar no espelho e se perceber que você pode bem mais do que aquilo que você demonstra em sala de aula, que você é capaz. É você, você e você. É você que tem que se impulsionar, não os outros que tendem a te impulsionar, certo? Terceira observação do propósito. O que se quer fazer? Né? O que que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero tentar fazer o Enem, tentar fazer algum curso. E se você não planejou isso, o que é que você está planejando nesse momento? O que que você quer fazer? Quer se profissionar em alguma coisa? Que coisa é essa? Você tem que fazer agora, tá? Inclusive, essas plaquinhas das atividades, as duas de cima, elas são para você responder, as de baixo são para você entender e se basear nas de baixo para poder responder as atividades de cima no caderno. 4, aquilo que se tem a intenção de realizar. E qual a intenção de você, o que que você está intencionado aí para realizar? Ou seja, o que que você está planejando para realizar, tá? Aí nós temos a questão das pesquisas, todo mundo focando aí embaixo, né? Pesquisar a definição das palavras que utilizamos, mesmo as que já faziam parte do nosso vocabulário. E não é uma importante ferramenta para ampliarmos seus significados e usos em contextos novos e variados. Estou sem meu óculos, tá, gente? Para gravar, assim, eu prefiro estar sem o óculos, porque ele reflete e com a lente dele é azul, fica meio estranho, né? Que é blue. Aí o reflexo fica azul, por isso que eu tiro. E às vezes aí, por exemplo, na hora do E bem aqui, eu nem enxerguei, e é um E com acento. Então vamos nós, tá?
Vamos agora, pessoal, para fazer essas atividades. Vocês também vão copiar essas atividades no caderno, tá bom? Após a leitura, converse sobre as questões a seguir. Se nós estivéssemos em sala de aula, a gente ia sempre promover aqueles debatezinhos que são bem comuns nas aulas de projeto de vida, né? A gente vai expondo, mas mesmo no mesmo momento em que a gente vai expondo as missões e temáticas, a gente vai fazendo com que os nossos alunos entendam que eles precisam ser protagonistas da vida deles, eles não podem ser só coadjuvantes, eles não podem ter pessoas só que façam, né, aquele velho regimento das suas vidas. Quem tem que reger suas próprias vidas é quem vive, né, é a pessoa. Então, vamos aqui. Primeira questão. Como cada uma dessas definições se relaciona com o conceito de projeto de vida? Aqui cada um vai responder. Das definições que nós já vimos até agora e dessa aula de hoje, qual delas se relaciona com o conceito de projeto de vida? Aí é pessoal, cada um vai dar o seu próprio conceito, tá? Diante do que está entendendo de projeto de vida. A segunda aí, tá, gente? Pensando no que pensando no que vocês compreendem por projeto de vida, aqui de forma pessoal, apesar de estar no plural, mas aqui eu quero que cada um, de uma forma individual, faça o seu. Criem de forma individual e não coletiva, um pequeno texto com a definição de sonho, de que todos compartilham. Mas atenção, a definição tem de representar os significados da turma toda. Pessoal, aqui, por exemplo, o significado deveria ser da turma toda, mas eu quero de uma forma individual. O que que você está entendendo sobre o projeto de vida? Aqui é valendo nota, tá, gente? Porque como a terceira série a gente não teve ainda muitas aulas, essas atividades que vocês farão é um trabalho, tá? Eu vou querer, inclusive, receber no caderno, eu vou dar uma olhada no caderno e nas respostas que vocês vão dar nos cadernos diante dessa sessão trocando ideias para fazer toda uma avaliação da disciplina de projeto de vida, tá? Terceira, compare as definições de sonho e propósito, lá em cima nas plaquinhas. Lembra que a gente falou sobre o sonho e o propósito, que são aí a placa azul e a placa lilás. Quais as semelhanças e as diferenças entre as duas placas? Aí você também vai responder. Pessoal, lembrando que a sessão Trocando Ideias, eu vou querer receber para fazer umas correções das terceiras séries, para eu fazer uma avaliação com vocês, certo? Façam isso aqui e eu já estou dando o comando diretamente na aula gravada. Eu não vou botar lá no grupo o que é que eu quero, tá? Até porque eu acho que todos vocês já estão entendendo o que é que eu vou querer. A sessão Trocando Ideias, eu vou querer receber de todos os alunos. Receber de forma individual com o nome de cada um e respondido, é valendo nota, tá bom? Essa sessão aqui. 4. Vocês conseguem visualizar caminhos para que um sonho ou um propósito se torne realidade na vida de vocês hoje, nas comunidades, nos bairros, onde vocês moram? Vocês veem que esses sonhos de vocês possam se tornar realidade? Ou o sonho de vocês pode vir a não se tornar realidade diante do local onde vocês moram, diante das situações pelo qual vocês vivenciam, né? Então, prestem atenção e aí vocês vão responder tudo direitinho sobre essas análises, tá? Aí a gente entra na atividade que também faz parte dos conceitos aí avaliativos. Eu ontem, eu hoje e eu no futuro. E prestem atenção, tá? Porque o que eu fui ontem, não necessariamente eu sou hoje, mas o que eu sou hoje provavelmente mostra quem eu vou ser no futuro, porque o passado não tem como eu mudar. O presente eu estou vivendo, mas projetando o quê? O futuro. Então, eu ontem, eu hoje e eu no futuro. O eu hoje e o eu no futuro caminham sempre juntos. O eu no passado, como já passou, o eu ontem, a gente não tem como mudar o passado, mas a gente tem como, através do presente, mudar o futuro. Sabemos que não é possível planejar o futuro sem considerar o presente e o passado, porque o passado, como já passou literalmente, tá? Nós não podemos mudar, mas nós podemos retirar do passado as bases
e as lições para que a gente não cometa os mesmos erros, nem no presente, nem no futuro. Cada momento que vivemos, no que desejamos viver, faz parte de nossa identidade, de tudo que somos hoje e já fomos antes. E essa reflexão é fundamental para conseguirmos e reconstruirmos constantemente nossos projetos de vida. Para nós construirmos uma geração que pensa um projeto de vida, que planeja sua vida, é necessário que todos entendam que as coisas que aconteceram no passado servem para todos nós de lição para nós amadurecermos no presente e levarmos essas experiências para um futuro mais próspero, onde nós possamos, nesse futuro, também sermos mais, né, fortes. Pensando nisso, o objetivo desta atividade é ajudar você a mapear o que é comum e o que é diferente entre seu eu do passado, do presente e do futuro. Olha essa atividade que é agregada àquela avaliação lá das perguntinhas que eu acabei de fazer, tá? Vamos aí. Pessoal, muitos estudiosos, e aqui eu vou fazer questão de ler, porque vocês precisam entender. Essa atividadezinha bem aqui, ó, essa da folha, do papel sulfite, isso aqui eu vou fazer em sala de aula. Isso aqui eu não vou querer receber, não, tá? Isso aqui é uma dinâmicazinha que a gente vai fazer em sala de aula. Então, vamos lá, tá? Muitos estudiosos afirmam que os diferentes eus de momentos distintos de nossa vida são parte fundamental da composição de nossa identidade. O filósofo e escritor brasileiro Mário Sérgio Cortella reforça que é necessário olharmos para a nossa história no passado, no presente e no futuro, ressaltando que não é possível viver somente um desses momentos. É preciso ver a vida como uma maratona composta por diferentes momentos interligados, tá? E aqui a gente precisa avaliar, nossa vida ela é toda conectada, então mesmo que a gente tenha vivido traumas no passado, a gente não esquece, mas a gente aprende a viver com essas dificuldades, né, essas adversidades. A gente pode não esquecer, mas as coisas que ocorreram no passado servem para nós no presente como lições, certo? Então, no geral, a gente também avalia essas análises do passado. E quem é que estava falando sobre essa interligação, né? O Erik Erikson, psicanalista alemão, afirmou em construir a própria identidade, ou ele afirmou que essa construção é criar um vínculo entre o que se foi na infância e o que desejamos ser no futuro, interligando ainda o que achamos que somos no presente e que o que os outros percebem em nós. Então, muitas vezes acontece de nós estarmos vivenciando o presente nas expectativas dos outros. As pessoas olham e acham, assim, que a gente dá para fazer atividade X, atividade Y, pode pensar assim, pode pensar de uma forma X, de uma forma Y, mas as pessoas sempre dizendo o que é que você tem que fazer ou como você tem que se comportar. Só que, na verdade, é necessário que nós possamos nos perceber. É isso que eu quero para a minha vida? São com essas imposições que eu quero continuar vivendo? Ou eu tenho que viver a vida conforme o que eu interprete como sendo aí correto? Considerando que o projeto de vida se relaciona com quem fomos, somos e desejamos ser, vamos tentar relacionar essas ideias ao nosso objetivo de construir um projeto de vida. Primeiramente, nós precisaremos, né, traçar várias linhas, e aqui são atividades que nós iremos fazer em sala de aula. Essas aqui em sala de aula. Inclusive com esses papelzinhos aqui que a gente vai fazer. O que eu vou querer receber? Novamente, sessão trocando ideias. As duas sessões trocando ideias, eu vou querer receber, tá? Após a reflexão, que não seria em dupla, todo mundo vai fazer de forma individual, até porque a gente não está em sala de aula, todo mundo está em casa, né? Converse, no caso aí, né, sobre as questões a seguir. Todo mundo vai fazer de uma forma individualizada, tá? Essas questões. Primeiro, na opinião de vocês, ou na sua opinião, em que medida o eu criança influenciou o eu adolescente, que é o eu de vocês no presente?
O que aconteceu no passado? O que vocês faziam enquanto criança? Vocês continuam fazendo na adolescência? O que vocês pensavam lá quando criança? Vocês pensam também na adolescência, nesse momento da vida de vocês? Ou tudo mudou? A forma como você pensava lá no passado, quando você se considerava criança, era uma forma, hoje você pensa diferente? Vocês pensam diferente? Ah, perguntinha para vocês responderem. Como o eu da infância e o eu atual influenciam esse projeto do eu futuro? O eu enquanto você era criança, né? Os seus sonhos de criança são os mesmos sonhos da adolescência? Você se vê na adolescência pensando da mesma forma no futuro? Então, são fases. Então, vamos entender o que é esse eu. Esse eu, pessoal, é como vocês vivenciaram a infância. Se hoje, na adolescência, vocês pensam da mesma forma enquanto criança, e quando vocês chegarem na idade aí adulta, vocês irão pensar como adolescentes? Vocês estão entendendo? Eu vou querer receber todas as atividades de forma individual das sessões trocando ideias. Essa daqui, tá? Trocando ideias. E essa trocando ideias também, tá? Das terceiras séries, valendo a nota da prova. E vamos terminar a aula com a reflexão do eu na vida, tá? Após a conversa, né, com todos vocês aqui da turma, a gente vai ter que fazer uma avaliação, e essa avaliação, ela vai ser uma avaliação onde cada um vai poder falar na próxima aula. Como vocês estão se enxergando nesse momento? Como vocês avaliam as fases da vida de vocês até aqui? Como foi a adolescência? Como está sendo a adolescência, né? Porque ninguém passou dela ainda, vocês. E como foi a infância? Vocês precisam saber as diferenças, né? Como foi a infância de vocês e como está sendo a adolescência de vocês? É uma reflexão que vocês precisam saber responder no dia a dia. Do mais, meus amores, eu vou subir esse vídeo para o YouTube, tá bom? Quando ele subir, aqui já estarão as atividades para vocês fazerem no caderno, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.